As decisões de um imperador romano mudaram o rumo do império em uma única noite. Como ele fez isso? Como uma civilização que conquistou quase todo o mundo conhecido construiu um monumento que continua a deslumbrar até os arquitetos mais modernos? Hoje, vamos descobrir não apenas como foi construído, mas também como sua engenharia, sua história e sua capacidade de impressionar o mundo continuam a se manter até hoje. O Coliseu não é apenas uma maravilha arquitetônica, é um símbolo de grandeza, espetáculo e, acima de tudo, do poder romano. Mas por trás de sua fama e de sua estrutura imponente, há segredos que desafiam a lógica do que acreditávamos ser possível na Roma antiga. Acompanhe-me enquanto viajamos de volta no tempo para desvendar os mistérios deste monumento único, desde sua criação até os espetáculos que deixaram uma marca indelével na história. E o melhor de tudo, e faremos isso como se estivéssemos lá, entre os gladiadores e as criaturas selvagens, descobrindo como fizeram isso. O Coliseu se ergue no coração de Roma, uma cidade que, em seu auge, dominava quase todo o mundo conhecido. Não era apenas um local de entretenimento, mas um símbolo do poder romano, uma obra-prima de engenharia que atraía milhares de pessoas de todos os cantos do império. Mas o que muitos não sabem é que o Coliseu não estava isolado. Ao redor dele, havia vários monumentos e locais essenciais para o espetáculo e a vida dos gladiadores. Aqui, no Ludus Magnus, o maior dos treinos de gladiadores de Roma, os combatentes se treinavam, dormiam e se alimentavam. Esse lugar foi o berço dos heróis que lutariam na arena. Um pouco mais adiante, a Meta Sudans, uma enorme fonte onde os gladiadores, após a brutalidade dos combates, podiam se refrescar e limpar suas feridas, uma breve pausa antes da próxima batalha. E à frente, o imponente Arco de Constantino, uma vitória de pedra que celebrava o poder do imperador e que continua sendo um lembrete da grandeza de Roma. Nas proximidades, o Templo de Vênus e Roma, o maior templo da cidade, dedicado às duas deusas fundamentais, Vênus, a deusa do amor, e Roma, a deusa que representava a cidade em si. E, finalmente, o Colosso de Nero, uma estátua monumental que representava o imperador Nero, uma figura que, com o passar dos anos, se transformou em um símbolo de poder e domínio, e que, segundo muitos, deu seu nome ao Coliseu. O Coliseu é uma das estruturas mais imponentes da Roma antiga, não apenas por seu tamanho, mas por sua engenharia sofisticada. Com mais de 50 metros de altura, 189 metros de comprimento e 156 metros de largura, o Coliseu não apenas superava a altura da Estátua da Liberdade, mas se erguia como um símbolo claro da grandeza e do poder de Roma. Foi projetado para abrigar mais de 50.000 espectadores, uma capacidade comparável aos estádios modernos. A arena em si, com dimensões de 83 metros por 48 metros, era grande o suficiente para acomodar quase uma dúzia de quadras de tênis, permitindo espetáculos grandiosos. A construção do Coliseu começou no ano 72 d.C. e foi concluída em apenas 8 anos, o que demonstra a impressionante capacidade de organização e recursos do Império Romano. A rapidez de sua construção reflete a imensa infraestrutura e o domínio do Império sobre materiais e mão de obra. O Coliseu está construído sobre uma fundação sólida e profunda, necessária para estabilizar a estrutura no terreno instável de Roma. Esta base, de 12 metros de espessura, é composta por 2 camadas de concreto romano, o que permitiu que a estrutura sobrevivesse ao longo dos séculos. Dividido em 4 níveis, o Coliseu não é apenas um exemplo de força física, mas também de elegância arquitetônica. Os 3 primeiros níveis são adornados com arcos e colunas, representando as 3 ordens clássicas da arquitetura grega, o dórico no primeiro nível, o jônico no segundo e o coríntio no terceiro. Mas a verdadeira magia do Coliseu não estava apenas em sua construção, mas em como funcionava para criar os espetáculos mais grandiosos da história. Imagine um lugar onde milhares de pessoas se reuniam para ver batalhas épicas, lutas de gladiadores e até batalhas navais, tudo com uma precisão e coordenação surpreendentes. O Coliseu contava com 80 entradas no nível do solo, das quais 76 estavam numeradas para organizar a multidão e direcioná-la aos seus assentos com eficiência. Esse sistema de gerenciamento de multidões, inovador para a época, antecipava o que hoje usamos nos estádios modernos. Além das entradas comuns, havia 4 entradas especiais reservadas para os mais privilegiados. Uma delas, localizada ao sul, era utilizada pelo imperador para acessar seu palco imperial, o Pulvinar,
o que não apenas lhe dava uma vista privilegiada, mas também servia como símbolo de sua autoridade. Os gladiadores e as bestas selvagens entravam na arena por outras duas portas, conhecidas como a Porta da Vida e a Porta da Morte. Pela Porta da Vida, os gladiadores marchavam para a arena, prontos para a luta. E pela Porta da Morte, os corpos caídos dos combatentes e dos animais eram retirados, uma amarga representação da brutalidade do espetáculo. O Coliseu foi projetado com uma hierarquia clara, não apenas nos seus assentos, mas também em sua estrutura, refletindo a rígida divisão de classes na sociedade romana. Os primeiros níveis eram reservados para os senadores e a elite, aqueles com maior poder e influência, enquanto os lugares mais altos eram ocupados pelos cidadãos mais pobres e pelos escravos, todos compartilhando o mesmo espaço, mas separados pelo seu status. Um dos aspectos mais impressionantes do Coliseu eram seus espetáculos navais, conhecidos como naumáquias. Essas batalhas, que transformavam o Coliseu em um palco aquático, demonstravam não apenas a engenhosidade romana, mas também seu poder de manipular o ambiente e criar eventos sem precedentes. Você consegue imaginar um lugar construído para lutas de gladiadores, transformado subitamente em um lago gigantesco onde ocorriam batalhas navais? Graças a um sistema de engenharia impressionante, os romanos podiam inundar o piso do Coliseu, criando uma bacia d'água grande o suficiente para acomodar embarcações de guerra. Essa transformação não só impressionava os espectadores, mas também demonstrava a incrível habilidade técnica de Roma. O processo para inundar a arena começava com a remoção do piso de madeira e suas colunas de suporte, transformando o espaço em um enorme reservatório que podia ser preenchido com água dos aquedutos próximos. Esse processo de inundação poderia levar várias horas, mas o resultado era uma experiência visual impressionante, onde prisioneiros e escravos lutavam em barcos, representando batalhas navais famosas da história romana. Uma vez que os barcos haviam lutado até o fim, a água era drenada por um sistema de canais subterrâneos, permitindo que o Coliseu retornasse à sua forma original para o próximo espetáculo. Esses tipos de eventos não eram apenas entretenimento, mas também uma demonstração de engenharia e da capacidade de Roma de surpreender o mundo. Mas o que realmente tornava possível a magia dos espetáculos no Coliseu era o que estava sob seus pés, no hipogeu, um complexo subterrâneo que permitia aos gladiadores, animais e outros elementos dos espetáculos entrarem na arena de forma dramática e inesperada. O hipogeu era uma estrutura de 2 andares composta por corredores, salas e uma rede de elevadores e trampolins. Esse espaço oculto não só abrigava os animais que seriam soltos na arena, mas também servia como ponto de preparação para os gladiadores antes de seus combates. Para tornar as entradas ainda mais impressionantes, foram construídos 28 elevadores ao longo da borda do Coliseu, cada um projetado para levantar os gladiadores ou as bestas diretamente do nível subterrâneo até a arena. Esses elevadores eram operados por equipes de trabalhadores, que, utilizando um sistema de polias e cordas, garantiam que as entradas fossem rápidas e precisas. O sistema de trampolins ajudava as bestas e os gladiadores a fazerem suas aparições de forma repentina, aumentando a tensão e o drama do espetáculo. Sem esse sofisticado sistema subterrâneo, a experiência no Coliseu não teria sido a mesma. Além disso, o hipogeu estava conectado a outros locais próximos, como o Ludus Magnus, permitindo que os gladiadores se deslocassem de seu treinamento até a arena sem serem vistos pelo público, aumentando ainda mais o mistério sobre o que estava por vir. O Coliseu, com sua história cheia de poder e espetáculo, continua sendo uma fonte de inspiração na cultura moderna. Embora os combates de gladiadores tenham ficado para trás, o impacto do Coliseu se estende muito além das arenas romanas. Hoje, o Coliseu aparece em filmes, livros e videogames, sendo um dos símbolos mais reconhecidos da Roma antiga. Filmes como Gladiador reviveram o espírito da luta e da brutalidade que uma vez foi presenciada em sua arena, enquanto outros meios exploram as histórias humanas por trás dos gladiadores e a fascinação pelos eventos históricos. Mas o Coliseu não foi apenas um palco para a ficção. Na cultura popular, ele continua sendo um símbolo de luta, resistência e superação. Movimentos sociais em todo o mundo têm usado como emblema da luta pela justiça, do poder do povo e da resistência à opressão, mostrando como um monumento da antiguidade continua sendo relevante até hoje. Além disso, sua influência chegou até a arquitetura moderna. Muitos estádios contemporâneos, como os de futebol e outros esportes, são inspirados no design do Coliseu,
com sua capacidade de abrigar milhares de espectadores e a divisão em níveis que reflete a hierarquia dos espectadores. O Coliseu não é apenas um monumento à grandeza arquitetônica, mas também um reflexo do coração do Império Romano. Cada pedra, cada arco, cada design em sua estrutura conta a história de uma civilização obcecada pelo poder, espetáculo e exibição de seu domínio sobre o mundo. Através de seus espetáculos, Roma não apenas entretinha seus cidadãos, mas também reafirmava sua posição como o império mais poderoso do mundo conhecido. O Coliseu era um lembrete constante de que o Império Romano não apenas conquistava territórios, mas dominava os sentidos, as emoções e a própria vida de seus habitantes. Hoje, o Coliseu ainda permanece como um testemunho do que Roma foi, um império cuja ambição não conhecia limites. Através dos séculos, resistiu a terremotos, saques e ao passar do tempo, tornando-se um símbolo eterno da história humana. Mas o Coliseu também nos deixa uma lição. Ele nos lembra que grandes civilizações, por mais poderosas que sejam, estão sujeitas à fragilidade da história. E enquanto o Coliseu ainda se mantém de pé, também o faz a memória de um império cuja ambição moldou o mundo como o conhecemos. O Coliseu foi testemunha de milhares de histórias, vitórias, derrotas e momentos que marcaram o destino de Roma. Hoje, continua sendo um símbolo da engenharia, do espetáculo e da grandiosidade que definiram uma das civilizações mais poderosas da história. Mas, além de seu tamanho, estrutura ou dos eventos que abrigou, o Coliseu nos convida a refletir sobre o legado de Roma e o que ainda podemos aprender com sua história. O que faríamos hoje se tivéssemos o poder e os recursos de Roma? Como usaríamos nossas inovações e nossa influência para deixar uma marca no mundo? Hoje, o Coliseu não é apenas um monumento antigo. É um lembrete de que a ambição humana não tem limites e que, mesmo nas adversidades, grandes civilizações deixam um legado eterno. Deixe seu comentário: qual foi o aspecto mais surpreendente do Coliseu? E se você se fascinou com essa história, não se esqueça de se inscrever e compartilhar este vídeo para continuar explorando os segredos do passado.